Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 15. Eu sou Rafael Arinelli e comigo, meu companheiro de cinemação, fala Daniel Cury. Grande Rafa, fala galera, e aí, como é que vai as paradas? Super bem, super joia. Piadas? Hoje não. Só por hoje, eu não vou contar piada. Então vamos deixar pra próxima então. Hoje o Henrique não está conosco, ele mais uma vez nos deixou. Deve estar em um lugar muito melhor, lugar distante, tomando água de coco, mais agradável. Enfim, vamos lá, né? Sem o Henrique mais uma vez. Bom, hoje no podcast Cinemação número 15, um tema que na verdade a gente quer que seja um tema especial, porque ele vai abordar ainda, ele vai voltar com outras categorias, com outras com novas perspectivas, né? Ele pode ser agregado aí. E pode até o mesmo tema voltar, porque ele é meio infinito. Exatamente. Quase infinito, exatamente. E o tema é carreira dentro do cinema. E hoje nós vamos falar sobre diretores. Vamos falar para que serve um diretor, o que um diretor faz, quais são os grandes diretores da atualidade e que foram grandes diretores, né? E vamos passar um pouco aí pela história desses diretores e vamos também falar um pouco sobre os nossos diretores favoritos. Para começar o podcast Cinemação número 15, vamos pro quadro Repercussão. Mais um quadro Repercussão no ar. Dani, repercussões, muitas, né? Muita coisa acontecendo essa semana. A gente tá ganhando bastante notoriedade aí. Sempre investindo, tentando crescer, melhorar. E com isso, novos comentários surgindo. Com certeza. Algum aí pra você ler pra gente? Cara, eu tenho 2 comentários que surgiram no Twitter. Legal. Porque o que aconteceu foi... o Rubens Evaldo Filho comentou no jornal da Record News, né, que é onde ele faz comentários a respeito do cinema. Ele comentou a respeito do Skyfall, que é o 007, Operação Skyfall, estava falando do filme, e ele fez a seguinte afirmação: Skyfall é o melhor filme de James Bond já feito. Legal. Afirmação do Rubens Evaldo Filho, né? E a gente colocou isso no Twitter. E 2 pessoas comentaram a respeito, né? Legal. A Thaísca, que é de São Paulo, comentou a seguinte coisa. Ela falou: finalmente concordo em algo com ele. Ou seja, ela não concorda com nada que o Rubens Evaldo Filho falou até hoje, mas com isso ela concordou. Que bom, né? Bom pro Rubens. Bom pro Rubens, ele ganhou mais um fã. Pelo menos momentaneamente. Pelo menos brevemente. E o Mish, deve ser Michael o nome dele, acredito, né? Não faço ideia de quem seja essa pessoa. Enfim, ele Mande seu nome, Mish. Vamos chamar ele de Mish. Meio americano, não é assim? O Mish, que inclusive responde a gente, né, no Twitter, ele comentou a seguinte coisa: eu não achei exatamente o melhor de todos. Ponto. Então Legal. foram comentários breves, mas é legal como tem essa variação. E realmente, não tem que achar o melhor de todos ou não. Eu comentei na crítica que ele entra entre os melhores, estaria entre os melhores dos filmes do 007, acho que tá. Mas realmente, claro que depende muito de cada um. Eu acho que o legal do 007, só pra gente amarrar, é que ele é um filme bastante autoral, né? Sim. O Sam Mendes, ele coloca elementos bem típicos do Sam Mendes, né? Então eu acho que isso que é legal.
Mas é legal que tem essa variedade de opiniões. Se você puder dar exemplos de características do Sam Mendes pro pessoal entender, porque nem todo mundo conhece o Sam Mendes, né? Eu acho que o legal do Sam Mendes é que ele gosta de uma coisa bem plástica, assim, ele, né, quer dizer, a imagem mais clássica dele é a daquela mulher nua numa banheira com um monte de pétala vermelha em volta. Exatamente. Acho que é o que mais fez sucesso, que foi o filme dele que ganhou o Oscar, que foi um dos mais Beleza Americana. tentativos, Beleza Americana. No 007 tem uma cena de uma luta em contraluz, né, que aparece umas luzes de neon e a sombra do James Bond lutando contra o vilão. Sim, muito legal. Que é muito legal. E eu acho que o legal também de característica do Sam Mendes é que tem um momento em que tem um monólogo do vilão numa cena bem longa para um típico filme de ação hollywoodiano. É uma cena longa que tem. E isso mostra o quanto ele é ousado de falar assim, eu vou fazer isso mesmo sendo algo não comum nos filmes de ação mercadológicos, né, vamos dizer assim. E o interessante nessa cena é que ele mostra o quanto o vilão é psicopata no discurso, né? Tipo, ele mostra assim toda a característica do vilão naquele caminhar. Só naquele caminhar você já entende o quanto louco o cara é, o quanto o cara gosta dessa coisa destrutiva, assim. Só naquele caminhar, ele não precisa de cena de ação. E como ele surge pela primeira vez de longe e vai se aproximando, isso mostra como que o Sam Mendes entende que a gente está conhecendo o vilão. Sim, né? Exatamente. E ele está se aproximando aos poucos pra gente conhecer ele de perto. É diferente de um típico diretor hollywoodiano sem muita criatividade. O que o cara faria? O cara faria assim, mostraria o cara a primeira cena numa sala escura, né? Sim, como, eu sou o macabro. Ou mostraria o cara, sei lá, de repente primeiro de costas pra depois mostrar de frente. Ou mesmo numa cena já de ação e tal, alguma coisa muito grande, né? Tipo o cara destruindo um prédio, destruindo um barco. Pra mostrar o quanto ele é destrutivo. Né? Exatamente. E eu acho que é legal que o Sam Mendes é corajoso nisso, assim. O legal é que depois que a gente viu esses comentários no Twitter, a gente perguntou pro Mitch, inclusive, se ele tinha lido a crítica que você escreveu no Cinemação. E o Mitch escreveu que sim, que ele leu e tal, que ele achou muito legal a crítica, apesar dele não concordar com algumas coisas e tal. Então acho que é legal pedir, inclusive, Mitch, primeiro manda seu nome pra gente, porque nos próximos comentários a gente pode falar quem é você. E legal você falar também o que você não concordou. Então coloca lá seu comentário, né, no Cinemação. Também. Todo mundo, né, que lê uma crítica, às vezes é legal. A gente gosta muito de ter esse retorno. Exatamente. Tipo, concordei, não concordei, a crítica tá uma porcaria, tá boa, tá legal. Isso. Ou acrescentar alguma coisa. Vale lembrar que também tem uma cena assim, assado, que fala disso, daquilo, que eu achei interessante. Exatamente. É legal. Bom, eu tenho um comentário aqui que foi enviado pelo Sanazuki Sanza, que ele colocou esse comentário dentro do post que eu escrevi a respeito do Assassin's Creed, que é um jogo de videogame de PlayStation, e ele tá chegando agora quer dizer, vai ainda ser feito, né? Ainda, assim, foi confirmado que vai ser feito. E aí eu coloquei essa notícia lá para o pessoal já ver, quem gosta de cinema, de games, geralmente gosta de ver essas adaptações e tal. E ele escreveu o seguinte: e o medo como fica? E se no final virar um Lanterna Verde? Tem certas franquias que é difícil de se adaptar. A AC tem muitos detalhes. AC, para quem não sabe, é Assassin's Creed. Tem muitos detalhes que, se forem deixados de lado, podem fazer com que tudo perca o sentido. Vão explicar os objetivos? De onde veio a maçã do Éden? AC é uma franquia muito perigosa de se adaptar. Eu acho que ele tem razão. Eu sou fã do Assassin's Creed, já joguei muito, tô seguindo toda a saga do personagem principal,
E eu acho que realmente é muito difícil essa adaptação. Mas eu acho que se eles quiserem começar bem esse filme, eles têm que começar contando a história, tipo, como que o cara virou Assassin's Creed. Se eles começarem a contar desde o princípio, ótimo. Agora, se eles fizerem como Prince of Persia, por exemplo, que não ficou legal, talvez perca realmente muitos fãs o filme, né? Eu acho que depende muito do foco. Eles podem tentar focar no tipo, vamos agradar aos fãs dos games. Exatamente. Ou fazer o que foi o caso do Prince of Persia, que foi o quê? Vamos pegar a história do game e transformar num filme para toda a família curtir. Exatamente. Então, eu, por exemplo, achei interessante o Príncipe da Pérsia. Não é um filme excelente, mas eu acho que ele é um filme eficiente como um filme de ação. É eficiente. Mas eu nunca joguei jogo, eu não sou tão ligado em videogame. Então, pra mim, não fez muita diferença. Mas entendeu? Perdeu, assim, em termos, quando você joga o jogo, a história, o personagem principal mudou, assim. Em Prince of Persia você... Claro, mas essa é a questão, eles têm que ver de repente que foco que eles vão dar. Às vezes você fala assim, eu joguei o jogo e eu achei o filme uma porcaria. Mas a pessoa que não jogou o jogo achou o filme ótimo, justamente porque eles tentaram focar em quem não jogou. Depende muito. Os dois lados têm o lado bom e ruim. It was a very, very exciting time where we realized that we had rounded that corner and that we had true human emotion captured and performed by a non-human character. Okay, ready, and action! A princípio, os diretores de cinema, eles eram os realizadores dos filmes. Lá no começo do cinema, quando a gente pensava em cinema e tal, logo no comecinho mesmo, quando começou a se desenhar o que hoje é essa indústria multimilionária que existe, o diretor ele era peça fundamental dentro de qualquer filme. Porque ele era diretor, ele era produtor, ele era editor, financiava os filmes. Então, o diretor, ele era, além do responsável técnico pelo filme, ele também corria atrás de investimentos, ele escrevia história e era peça fundamental. Com o passar dos anos e com a indústria crescendo e se desenvolvendo, principalmente como hoje a gente tem o grande polo de cinematográfico em Hollywood, a gente viu que as coisas começaram a mudar. O diretor já não conseguia abraçar uma produção sozinho, fazer tudo sozinho. Aí começou a aparecer um produtor, começou a aparecer um assistente, um cara que fazia fotografia e tal, que auxiliavam os diretores nisso, né? Dani, o que é um diretor? Diretor, eu enxergo o diretor como o narrador da história. Legal. Por quê? Porque o narrador da história em um filme é a câmera. É a câmera que foca um detalhe do lado do personagem para mostrar para o espectador o que ele tem que ver para entender o desenrolar da história. É a câmera que guia os olhos do espectador para o ponto que ele deve olhar. Então eu enxergo, e como quem comanda a câmera é o diretor é o narrador. Entendi. Mais do que isso, ele também é o autor do filme de uma maneira geral. E daí o que você falou, Rafa, eu achei bem interessante porque, na verdade, você focou em Hollywood, mas se a gente pensar em pequenas produções, de repente produções locais, filmes de baixo orçamento, o diretor é também até o cara que faz o cafezinho. Exatamente. E é o cara que faz um pouco de tudo. Exatamente. E eu acho que, claro, tem os filmes, grandes produções, que tem muitos assistentes e muitas divisões na produção do filme, e tem as produções pequenas em que o diretor também é responsável por diversos outros processos na produção do filme. De qualquer forma, eu acho importante que as pessoas entendam tudo tem que passar pelo diretor. Sim. E um bom diretor é aquele que tem uma opinião sobre tudo.
Exemplo. Que tem pelo menos um conhecimento mínimo, né? Exatamente. Mas, por exemplo, vamos supor que você é o diretor de um filme e eu sou o diretor de arte do filme. Aí eu chego pra você e falo assim, você que é o diretor, é o seguinte, a gente está desenvolvendo como vai ser o quarto do personagem principal. E tem uma peça de cerâmica roxa que a gente encontrou e que eu acho que é interessante. Mas tem também essa peça marrom, eu acho que elas não combinam juntas. Qual delas você acha que é melhor? Se você for um péssimo diretor, você vai falar assim, que ridículo, uma peça roxa, marrom, tanto faz, bota que você achar mais legal. Entendeu? Sim. Se você for um bom diretor, você vai parar e analisar, putz, essa marrom dá um ar mais introspectivo. E essa roxa, ela talvez mostre um pouco o conceito que eu quero passar do ar do personagem. Então a roxa é melhor. Entendi. Entendeu? Eu acho que isso é muito legal. Um diretor, na hora de gravar, o cara sabe, um bom diretor, o cara sabe que a câmera vai começar daquele ponto vai terminar a cena naquele ponto, num determinado traveling, por exemplo. O diretor sabe que vai cortar no momento em que o personagem falar você, e ele corta. O diretor ruim é aquele que chega e fala assim, putz, como que a gente vai gravar isso aqui, meu? Eu pensei em pôr a câmera lá em cima, mas daí como que eu vou baixar? Não, põe a câmera aqui, entendeu? E daí isso causa transtorno pro ator que não sabe como se posicionar, pro diretor de fotografia que precisa ver como que vai estar a luz para fazer a luz dele, para a fotografia ficar boa do jeito que ele quer, entendeu? E tudo passa por ele. Então o diretor de fotografia ele vai ser guiado pelo diretor do filme, dizendo, aqui eu quero que tenha um ar assim, assim, assado. Aqui eu quero que seja desse, daquele jeito. O diretor ele acaba sendo o cérebro, né? Ele é o cerne do filme. Lógico, como você falou, como quase que um narrador. Porque dentro da construção de um filme você tem uma série de fatores até o filme estar pronto e tal, que são extremamente importantes. Agora o diretor ele acaba sendo o ponto, não diria até principal assim, mas ele é o cérebro ali, né? Sim. É ele que vai pegar aquela história, como ele pode ter escrito a história, mas ele pode pegar aquela história que já está pronta e ele vai transcrever ela de uma maneira que as pessoas consigam entender. Então ele precisa, aí ele vai fazer os jogos de câmera, ele precisa ter esse conhecimento um pouco geral, né? Então o que a gente fala sobre que ele precisa ter ideia, ter uma orientação artística geral de o que vai caracterizar o filme, né? É uma das características. Ele precisa saber interpretar, precisa saber analisar um roteiro. O cara, tem gente que às vezes não entende o roteiro. Sim. O cara lê e não entende. Aliás, uma coisa que eu acho que seria muito interessante como experiência, e talvez muita gente faça isso, quem estuda cinema, quem faz faculdade de cinema, é você pegar dois diretores diferentes, com ideias diferentes, conceitos diferentes, e pedir para eles filmarem o mesmo roteiro. Um roteiro igualzinho. Cada um filmar. Saem filmes completamente diferentes. Sim. A gente pode ver muito isso com remakes, né? Por exemplo, a gente tem muito filme que foi filmado de repente há algum tempo atrás. Homem-Aranha, vamos falar de Homem-Aranha, por exemplo, que nem é um filme tão antigo, fizeram há menos de 20 anos atrás e fizeram um agora, e com dois diretores diferentes, personagens diferentes, uma releitura completamente diferente. Sim, mas eu acho que seria engraçado, por exemplo, se eles filmassem, por exemplo, com exatamente o mesmo roteiro. Entendi. Eles não fizeram, foi outro roteiro, teve outra coisa, mas exatamente o mesmo roteiro. Fica interessante, porque daí uma cena que um diretor interpreta como a câmera numa determinada posição fazendo isso, o outro interpreta de uma outra maneira, de repente com mais cortes, por exemplo. E isso faz toda a diferença na hora de você sentir o filme. Né? Verdade. Pra melhor, pra pior, ou simplesmente pra diferente, mas faz. Entra muito nas características, né, de diretor. O diretor ele escolhe, por exemplo, o local, a locação, o cenário, figurino, cenografia. Ele faz essas escolhas. Tem diretor que, por exemplo, sai do meio teatral, que tem uma pegada muito focada na interpretação dos atores. Ele guia os atores muito durante
a filmagem. Tem outros diretores que não, que dão liberdade pro ator interpretar e de repente improvisar ali. E o cara não Exatamente. se intromete muito, né? Isso é importante porque assim, o diretor ele dá a palavra final, ou ele tem que ter tudo em mente, mas isso não significa que ele não pode aceitar nada dos outros. Então ele pode de repente ver um diálogo que saiu no improviso e falar, meu, genial, vai ficar no filme. Ou ele pode ouvir uma dica do diretor de arte que falou assim, meu, por que você não faz essa cena de tal jeito? Ou por que você não explora a cor vermelha em tal lugar? E o cara vai lá e faz isso, fala assim, pô, legal, você me ajudou. Então isso que é importante, o diretor ele é o cerne de tudo, ele é o cérebro do filme de uma certa maneira, mas obviamente que existe uma discussão sobre dar o nome do autor do filme ao diretor. Tem muita gente que fala assim, não, o filme não é só do diretor, é de toda a equipe que fez. Exatamente. Então tem algumas pessoas que não gostam quando você fala assim, o filme X do diretor tal. Eles falam assim, meu, por que do diretor? Por que não do produtor? Por que não do roteirista? Exatamente. Né? E hoje em dia, como você começou falando de Hollywood, é legal a gente pensar que um exemplo prático saiu na mídia, né? Que o José Padilha tá tendo vários problemas para gravar o Robocop. Exatamente. Porque ele é um cara acostumado com o método no Brasil, que o diretor manda em tudo, e lá em Hollywood já é o contrário. O produtor tem o domínio todo. O produtor fala, não, o diretor ele é quase que um comandado fazendo o que o produtor manda. Exatamente. Então, assim, dá pra gente pensar nessa questão de que o diretor, quando ele não tem liberdade, não tem muito porquê ele ser diretor. Exatamente. Bom, e daí existem listas e listas e listas na internet, em sites, em vários lugares sobre os melhores diretores aí. Melhores diretores da atualidade, melhores diretores de todos os tempos, né? Existem vários aí. Vamos começar falando um pouco sobre os melhores diretores de todos os tempos, assim, ou pelo menos passar por vários, por alguns diretores que fizeram história, né? Então, um que a gente pode falar é do Alfred Hitchcock, que é o grande diretor agora de Psicose, como a gente falou. Não sei se a gente falou isso no podcast passado, mas ele é o grande diretor assim de terror. Ele foi o grande diretor de terror. Suspense, né? Suspense. E ele marcou uma era, assim. Os filmes dele foram considerados filmes muito tensos. Tinha muito essa coisa até do sangue. Ele era um cara meio... o personagem Hitchcock, assim, a pessoa Hitchcock era um cara também muito diferente da maioria dos diretores, e ele tinha essa fixação por filmes de suspense, né? E daí agora, a gente viu recentemente, está saindo notícias de que vai vir aí, né, esse filme do Hitchcock, que é baseado nas filmagens do Psicose, interpretado pelo Anthony Hopkins. Mas o Hitchcock com certeza é um dos melhores diretores de todos os tempos. Com certeza ele sai na lista. Eu acho que é legal porque ele quebrou bastante paradigma, né? Ele foi o primeiro diretor, ou pelo menos o primeiro grande diretor que falava que mostrava um suspense através de algo que não era mostrado no cinema, né? Então, assim, a pessoa ficava com agonia porque ela não via o cara que matou. Exatamente. Porque a câmera estava numa posição que não mostrava. Ele inovou nisso. E uma curiosidade, né? No Psicose, existe uma cena em que a personagem joga um papel no vaso sanitário e dá descarga. Foi a primeira vez na história do cinema que uma câmera mostrou uma descarga sendo dada. Porque era considerada de mau gosto, né?
E isso é um pequeno detalhe que faz toda a diferença, porque Sim, mostra o sim. quanto o cara é ousado. É ousado, Assim, exatamente. ninguém nunca filmou uma descarga, eu vou filmar uma descarga. Sim. Pra época, era uma coisa até assustadora, falaram, meu Deus, uma descarga, né? Que coisa Exatamente. nojenta, as pessoas achavam nojento. Exatamente. Bom, e outro diretor, Dani, que você lembra assim de antigo, não sei, mas que você acha? Eu acho que um que com certeza tá na lista dos melhores diretores e muita gente colocaria como o melhor diretor é o Orson Welles, que dirigiu Cidadão Kane. Sim. Pra muita gente é o melhor filme da história. né? É o filme de 41. Que na verdade, numa última pesquisa que foi feita com críticos de cinema, diretores e tal, acabou perdendo o título de melhor filme de todos os tempos para Um Corpo que Cai, que é do Hitchcock, que a gente acabou de falar. Exatamente. Mas eu acho a maior besteira as pessoas darem muita importância pra isso. Ou seja, por exemplo, uma discussão que seria ridícula se a gente fizesse seria assim, quem é melhor, Hitchcock ou Orson Welles? Não, exatamente. Pelo amor de Deus, Exatamente. cada um é um, cada um fez... Os dois são geniais e cada um é um. Mas eu acho que o Orson Welles estaria na lista. Pelo posicionamento de câmera e pela inteligência com que ele mostra a história do Cidadão Kane no filme. E um filme que eu acho que é simplesmente genial, pelo menos o início dele, mas o filme todo é muito bom, é o filme A Marca da Maldade, que é de 58. Esse filme ele começa com uma câmera sem cortes, né, o famoso traveling, filmando diversos acontecimentos em um mesmo... Então é genial, só assistindo pra você ver. Ela vai se afastando e vai mostrando o casal andando enquanto eles andam, várias coisas vão acontecendo. E ao mesmo tempo você conhece tudo, você já conhece quem são esses personagens, o que eles estão fazendo, onde eles estão, para onde eles estão indo e o que vai acontecer em breve. E já mostra o crime que vai dar continuidade. É genial, só aquela passagem acho que já mostra a genialidade do cara fazer isso em 1958. E a mesma coisa que você falou, né? A ousadia também, né? De numa época em que cenas sem cortes e tal eram feitas, de repente você tem um cara que faz essa série de acontecimentos e é ousado, né? O cara, além de ser um ótimo diretor, ele precisa ser ousado, né? Mas eu acho que é o que faz um ótimo diretor. Eu acho que o diretor Sim. bom é aquele que quebra um pouco de paradigma, não totalmente, ou não aquele que não precisa revolucionar o cinema para ser um bom diretor, ou um grande diretor. Mas se faz isso, é um grande diretor. E eu acho que um pouquinho de ousadia, um pouco de mudar alguma coisa tem que ser a marca de não só qualquer diretor de cinema, mas qualquer pessoa que lide com alguma obra de arte. Exatamente. Outro diretor que marcou a época também foi o Kubrick, né? Grande Kubrick. O cara que fez aí, tem como marca registrada aí, o 2001, A Odisseia no Espaço. E ele foi, tipo, super aclamado por esse filme. Esse filme também é considerado por muitos críticos, tá aí entre os 10 melhores filmes de todos os tempos. E o Kubrick, que é americano, ele fez esse filme, e o filme também tinha, de novo falando de ousadia, né? O próprio filme do 2001, ele tem essa coisa da viagem no tempo, tem essa coisa da evolução do homem e até um pouco de crítica e tal. E o Kubrick trabalha de uma forma muito inteligente no filme, né? Ele mostra a primeira cena do filme, que mostra os macacos, daí mostra o macaco jogando o osso pra cima. É considerada a maior elipse do cinema. O que é uma elipse? É um corte no tempo. Exatamente. Você corta e você mostra depois, passou um tempo. Exatamente. Aí lá passou milhares e milhares de anos. Milhares muito legal. É uma forma de mostrar, porque quando o cara, o macaquinho, né, que na verdade são os nossos ancestrais, jogam o osso, ele está descobrindo
uma ferramenta, ele tá desenvolvendo a mentalidade dele, falando assim, olha, eu consigo rachar o osso e transformar numa arma. Sim. E aí ele joga pra cima, corta, e a partir de uma primeira rachadura num osso, corte num osso, o ser humano foi capaz de chegar até o espaço. Exatamente. Legal. E outro diretor aí, Dani? Cara, eu acho que falar de bons diretores não seria possível se a gente não falasse de mexicanos. Existem muitos diretores bons. Eu acho que o México é um país excelente que se faz filmes muito bons. Aliás, dá pra comparar legal com o Brasil, né? São dois países que fazem muita novela, tem filmes muito bons. É verdade. E o México é bem assim também. Bom, não dá pra falar de diretor mexicano sem falar do Guillermo del Toro. Que esse tá vivo, porque a gente falou do Hitchcock, a gente falou do a gente saltou no tempo, que nem o corte de 2001, a gente saltou no tempo um pouco. A gente falou do Kubrick, todos morreram. Sim. O Guillermo del Toro tá vivo. Tá vivo. E o cara, eu acho assim, ele é muito bom. Ele já tá fazendo a maioria de filmes falados em inglês, em Hollywood, mas ele fez não faz muito tempo que ele fez o Labirinto do Fauno. Uhum. Eu acho que o Guillermo del Toro é um exemplo de ousadia de falar no caso do Labirinto do Fauno, que eu acho que é um pouco mais autoral da parte dele, um filme que fala, né, dos sonhos e de uma determinada época e trata de política usando criaturas e tudo mais. Sim. Você percebe um pouco da autoria dele pelas criaturas que ele faz, né, que se repetem com o mesmo visual no Hellboy, no Labirinto do Fauno e tudo mais. Exatamente. E outro exemplo de cineasta mexicano que é excelente é o Alejandro González Iñárritu. Eu acho que o cara é genial, porque ele fez 21 Gramas, Amores Brutos e Babel, que são filmes considerados uma espécie de uma trilogia. Sim, que fala da morte. Então ele consegue falar de temas, vincular com aspectos políticos, pelo menos no Babel, enfim, e tratar dos assuntos do ser humano com uma concisão bastante grande, talvez. E, eu acho ele genial. Também dá pra citar o Alfonso Cuarón. Sim. E aí eu lembro de um professor que eu tive na faculdade, ele falou brincando, e eu achei genial a frase dele, porque ele falou assim, esse professor da faculdade, falaram assim, é um diretor mexicano. Ele falou assim, mas também mexicano, com mexicano na direção, até Harry Potter fica bom. Porque por muitos o filme do Harry Potter que o Alfonso Cuarón dirigiu, que é o terceiro do Prisioneiro de Azkaban, considerado o melhor de todos. Muita gente considera o melhor de todos. Exatamente. E foi um mexicano que botou a mão lá. Eu acho que os mexicanos... O México tem uma escola de cinema muito forte e que precisa ser lembrada quando se fala de direção. Agora, esse do Alejandro González aí, acho legal também falar que os filmes dele, por exemplo, aí não é uma característica em comum que ele tem nos filmes, mas, por exemplo, principalmente em 21 Gramas e Babel, você tem ali duas histórias contadas com múltiplos personagens, né? Sim. E ele consegue equilibrar todos de uma forma bem harmoniosa e converter todas as histórias num ponto em comum, assim. Isso é fantástico. Exatamente. É muito bem feito. Exatamente. Mesmo. Aliás, uma pergunta. Quem é o protagonista, ou seja, quem é o personagem sobre o qual gira toda a trama do filme Babel? Sabe quem é? Não. A bala que é disparada. Porque ela tá vinculada aos personagens que atiram, ao Brad Pitt, né? Sim. Que a mulher dele toma é baleada. Ele tá vinculado a todo o acontecimento político que gira em torno disso. Boa. É muito legal isso. Porque nem sempre, isso é uma coisa importante de se entender, nem sempre o protagonista de um filme é um ser humano, é um personagem ser humano. É verdade. Né? Quando você assiste, por exemplo, aquele filme Paris, Eu Te Amo, quem é o personagem principal? É Paris. Sim. A cidade é um personagem. Sim. E é o protagonista, né? E aí tudo gira em torno dela. Exatamente. At the beginning of The Dark Knight Rises, we find a Bruce Wayne who's been damaged by his experiences as Batman.
Dani, vamos falar um pouco sobre diretores que a gente gosta e a gente não precisa entrar exatamente dentro da história deles e tal, mas eu acho legal a gente falar um pouco assim de filmes que eles fizeram e alguma característica que a gente gosta dentro deles, né? Assim, dos filmes deles. Então, por exemplo, pra mim, um dos diretores que mais me inspirou assim a gostar de cinema, querer estudar cinema e tal, é o Chaplin. Pra mim sempre foi um ícone, e como ele fez com filmes geniais como O Grande Ditador e Tempos Modernos, críticas muito fortes, muito humanas e de uma maneira leve, sutil e engraçada. E pra mim, e o fato ainda, que daí eu acho que é mais interessante ainda, o fato dele pegar filmes que não eram, que não tinham o utensílio, né, o instrumento da fala, e daí ele conseguir transportar pro público toda a crítica que ele tinha através de imagens e de uma história, de uma narrativa. E o Chaplin é um caso claro daquele primeiro exemplo de diretor que eu falei, que fazia tudo. O cara era produtor, era diretor, era roteirista, era ator, ele fazia tudo mesmo. E os filmes eram simplesmente geniais. Exatamente. E quando ele aceita o cinema falado, sim, ele vai lá e faz um filme como O Grande Ditador, exatamente, em que a fala diz muita coisa importante para a época, né? Exatamente. E ele põe o dedo na ferida, porque ele falou de coisas que não eram. Ele falou de Hitler praticamente dias depois que... Tirando o sarro de Hitler. Tirando o sarro. Num momento em que dava medo falar de Hitler. Ele era tipo Voldemort, né? Exatamente. Você tinha medo de falar a respeito. E aí ele vai lá e bota o dedo na ferida. Dizem na época, inclusive, que o Chaplin foi, assim, em termos de poder, que os dois homens mais poderosos no mundo naquela época era Hitler de um lado e o Chaplin do outro, porque enquanto o Hitler fazia as atrocidades que ele fazia, o Chaplin pegava tudo aquilo e transformava em comédia, né? Que é o cerne da comédia, eu acho. Exatamente. Comédia é você falar de coisa complicada, coisa delicada, coisa séria, de maneira a fazer os outros pensarem. Exatamente. Pelo riso. E pra você, Dani? Cara, de diretor mais clássico, eu gosto muito de um diretor que infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer tantos filmes dele, mas ele tem uma poesia e uma maneira muito única de contar a história, e ele em muitos filmes tratou da parte do surrealismo, de que não ter uma história linear, mas sim colocar diversos elementos de sonho, que é o Federico Fellini, o italiano grande Fellini. 2 exemplos de filmes que são bem diferentes. Eu gosto muito de diretores que fazem filmes muito diferentes. Sim, sim. Ele fez eu infelizmente não vi muitos do Fellini, mas ele fez o Noites de Cabiria, que é a história, né? É basicamente a história de uma mulher em Roma, e durante o filme mostra-se como era a realidade de Roma na época do Fellini, né? Da cidade, né, na Itália. E o outro que eu acho que estaria como o melhor dele, talvez, né, ou um dos melhores, é o 8,5. Sim, sim. Foi quase que o 8º filme que ele fez, né, mas como ele tinha feito meio, foi o 8,5. Que pra muita gente também tá entre os top 10 dos melhores de todos os tempos. E que é totalmente autoral, é autobiográfico, porque o personagem do Mastroianni é o próprio Fellini, é como ele se vê, até a história de um diretor que quer filmar um filme e não consegue e tudo mais. E, enfim, é bonito simplesmente por ser bonito, é interessante simplesmente por ser interessante, e só assistindo para você entender, assim. Exatamente. E eu acho muito bom um filme que você precisa compreender o que ele é e de onde ele vem para poder admirar a beleza dele. It was a very, very exciting time where we realized that we had rounded that corner and that we had true human emotion captured and performed by a non-human character. Mocap ready and action! Bom, eu vou falar de 2 diretores que eu gosto muito.
O primeiro deles é o Woody Allen, que eu já falei aqui, a gente já fez um podcast falando sobre quem é o Woody Allen, o que o Woody Allen faz. E o Woody Allen, para mim, está realmente entre os melhores diretores que eu já vi. E eu acho que ele é fantástico, principalmente porque ele tem uma característica que hoje eu acho muito difícil encontrar no cinema, que ele é muito autêntico. Tipo, você assiste filme do Woody Allen, você sabe quais são os filmes dele, você sabe quais são as principais características dos filmes dele, dos personagens e tal. E ele sempre tem essa coisa também da comédia e tal. Então, Woody Allen para mim é com certeza um dos melhores. Outro diretor que é novo, que na verdade está aí há pouco tempo, já faz algum tempo que ele está no mercado, mas que tem uma capacidade fantástica de narração, de história, como a gente falou, é o David Fincher, que é o diretor de Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e que fez também A Rede Social em 2010. Além disso, ele também fez O Curioso Caso de Benjamin Button, fez Clube da Luta. Ele é um diretor fantástico e eu acho que ele tem um pouco dessa característica que você falou, Dani, de ele faz alguns filmes assim diferentes, né? Ele consegue migrar. Eu consigo perceber muita diferença entre filmes como Millennium, como Rede Social, como O Caso de Benjamin Button e O Clube da Luta. São filmes que são completamente diferentes um dos outros, mas que têm uma linha em comum de suspense, de uma curiosidade, assim, né? Ele envolve você por uma curiosidade, uma trama diferente, assim. E são muito bem narrados, são muito bem conduzidos, assim. Você se envolve com o filme do começo ao fim. Exatamente, eu também acho. E da mesma geração do David Fincher, tem um outro que eu gosto muito. Acho que eu gosto até mais do que o David Fincher. Por mais que eu goste do David Fincher, eu gosto muito do Darren Aronofsky. E eu acho o Darren Aronofsky muito, muito foda, assim. O cara fez Requiem para um Sonho, Pi, Fonte da Vida, Cisne Negro, e vai estrear o Noah, que vai ser talvez Noé em português, né? Sim, que é a história do Noé. Eu acho que assim, é muito interessante, porque ele sempre trata do sentimento humano a mais aflorado possível, né? No Requiem para um Sonho é drogas, é consumo de drogas para conseguir atingir o máximo da sensação humana, e aí o ser humano chega na degradação máxima. Sim, por causa disso. É um filme bem pesado, né? É muito pesado. O Fonte da Vida, né? Nem a Fonte da Vida, também é como se fosse a busca pela vida eterna por conta de um amor e para encontrar as respostas da vida. Todos eles precisam de... Não é simplesmente assistir... Não são filmes que você assiste para relaxar, são filmes tensos e que trazem à tona até os nossos próprios sentimentos, que fazem a gente pensar. Get ready and action! Eu acho que também vale citar aqui o Christopher Nolan, que com certeza que é desses... Eles são considerados jovens diretores, porque Sim. estão entrando agora para os grandes clássicos, despontando agora. Sim. E também é mais ou menos da mesma geração, né? Desses... O Christopher Nolan, eu ainda não vi um filme dele que eu achasse ruim. Eu falasse, putz, o cara perdeu a mão nesse filme. Eu ainda não vi. E para começar, o Christopher Nolan fez Amnésia, fez Insônia, fez Batman Begins, que daí foi quando ele deu o pulo do gato, né? Assim, que daí realmente todo mundo começou a olhar para ele. Daí ele tem uma genialidade quando ele faz O Grande Truque, que é um filme de mágicos, guerra entre mágicos, que é um filme fantástico também, muito boa a história. Continua com Batman, daí ele faz A Origem, que daí é de explodir a cabeça. A Origem, assim, A Origem é demais. E daí ele fecha com esse último, o Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. E agora tá na expectativa todo mundo, porque ele é diretor, ele é roteirista e produtor de O Homem de Aço, que promete reescrever a história do Super-Homem no cinema, né? Que a gente espera que seja. Exatamente. Tem mais algum aí, Dani? Tem, só pra dar quebrar um pouco essa questão de características que se repetem.
eu acho interessante isso, e não é uma análise que eu fiz, mas que eu ouvi, de pensar o seguinte: muitas vezes, quando fala de bons diretores e grandes diretores, os cinéfilos, os críticos de cinema, eles tendem a gostar e admirar mais o autoral, o diretor que faz aquele filme que você sabe que é dele. Sim. O diretor que faz aquele filme que repete características, o diretor que busca sempre algum tipo de resposta, ou que sempre faz os mesmos questionamentos, né? E eu acho que é legal. E tem um exemplo de um diretor que não é desse jeito, mas não deixa de ser um bom diretor. Só que daí as pessoas não pensam muito nele, né? Que é o exemplo do Gore Verbinski. Pra quem não sabe, o Gore Verbinski, ele dirigiu O Chamado, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, que foi o primeiro, Sim. Piratas do Caribe. E o melhor. E o melhor. Ele também dirigiu o Baú da Morte no Fim do Mundo, né, no caso, mas tudo bem. Ele dirigiu o Rango, que é uma animação que faz referências ao cinema, geniais. Sim, sim. E agora ele vai voltar com o Cavaleiro Solitário. Ele acabou virando um pouco parceirão do Johnny Depp. Mas, de qualquer forma, ele é um exemplo de um bom diretor, um diretor muito bom, que faz filmes muito bem, sem uma característica específica. Exatamente. Né? Outro exemplo de filme que ele dirigiu foi o A Mexicana, que é um filme com a Julia Roberts. Então ele consegue fazer filmes muito bem, ele consegue fazer filmes muito eficientes no que ele se propõe, mas eles são filmes completamente diferentes. Então talvez você possa criticar esse diretor porque ele não tem, ele é, talvez muita gente fale assim, ele é vendido, né? Sim, ele faz o que pagam pra ele fazer. Mas se ele faz bem feito, que bom, melhor do que os que fazem o que são pagos pra fazer e não fazem tão bem feito assim. Eu queria citar também como diretor aqui o Cameron Crowe, que a gente falou dele no último podcast, quando foi enviado sugestão de trilha, quando falaram lá pra gente do Quase Famosos. E o Cameron Crowe é um diretor que eu particularmente gosto muito, principalmente porque os últimos filmes dele, como Compramos um Zoológico, Tudo Acontece em Elizabethtown e Vanilla Sky, são filmes que eu gosto. Vanilla Sky é um que eu não gosto tanto. Mas Tudo Acontece em Elizabethtown e Compramos um Zoológico são dois filmes que pra mim estão, assim, surpreenderam muito, muito, muito. Eu achava que seriam filmes tipo Sessão da Tarde, e eles são filmes assim que me tocaram de uma forma muito, muito especial, assim. São filmes que com certeza eu vou ter na minha cinemateca, assim. Porque eu acho muito bom. Bom, para finalizar essa parte de diretores, eu acho que vale a pena só fazer uma citação aqui, porque lógico, tem muito diretor diretor bom, e a gente não vai conseguir falar todos. Com certeza alguém vai falar, vocês esqueceram de falar de fulano e tal. Então eu vou citar aqui só os 10 melhores diretores que foi escolhida pela revista americana Entertainment Weekly, que citou, ela fez uma lista dos 25 maiores cineastas da atualidade. E aí existem alguns nomes que a gente não falou aqui, que merecem inclusive um podcast deles só, e que é o caso, por exemplo, do Steven Spielberg, que a gente não falou. Mas entre os 10 melhores que essa revista americana citou, tá aí em primeiro lugar o David Fincher, diretor de A Rede Social. Em segundo, Christopher Nolan. Daí a gente tem Steven Spielberg, Martin Scorsese, o Darren Aronofsky tá aí em quinto lugar. Em sexto lugar tem o Joel e o Ethan Coen. Daí temos em sétimo Quentin Tarantino. Em oitavo Terrence Malick. Em nono Clint Eastwood. E em décimo Pedro Almodóvar. Então, por exemplo, a gente não falou muito de Pedro Almodóvar, que vale um podcast, vale muito. Clint Eastwood, Quentin Tarantino também, fantástico. Terrence Malick, eu acho ele genial, até por ele ser esquisito. Ele não tem foto dele em lugar nenhum. Eu acho interessante a gente pensar nesse povo meio esquisito mesmo.
Então, lógico, vai faltar, tem ainda mais vários nomes aqui pra gente falar, mas vale a citação aí, porque realmente ser diretor é saber traduzir esses filmes de uma forma muito popular. Enviada pelo Felipe Araújo via Twitter. Ele enviou essa trilha que é do filme Kick-Ass, filme comédia, né? Uma comédia, ação, drama. Mas ele começa filme nerd, ele é um filme que tem essas coisas, né? Ele começa engraçadinho, depois você fica até meio tipo, what? Tipo, que bosta é essa? O que aconteceu? Era pra ser um filme engraçado e daí o cara sai batendo em todo mundo e tal, sei lá. Enfim, o Kick-Ass foi um filme feito e estreado, né? Estreou aí em 2010, do diretor Matthew Vaughn, e teve aí como os astros do filme o Aaron Taylor Johnson, o Nicolas Cage e a Chloe Moretz, que como grande vilão, né, tinha também o Mark Strong aí. Enfim, esses caras, eles estão voltando agora, né? Vai haver aí o Kick-Ass 2, inclusive já com participação confirmada do Jim Carrey, que vai entrar no filme. E esse filme, ele conta justamente a história de um adolescente que adora história em quadrinhos, adora filme de super-herói, e daí o cara resolve ele virar um super-herói. Então ele vai atrás aí de vilões, quer bater nos valentões e tal, e aí começa a se meter em coisa mais séria e tal, e descobre que ele não é o único cara que quer fazer justiça com as próprias mãos. E daí ele vai se enfiando em confusões e mais confusões. Essa trilha foi enviada pelo Felipe Araújo e ela é muito legal, uma trilha bem animada e tal, como vocês podem perceber. Vale a pena ver o filme, é um filme que surpreende e muito divertido para assistir num domingo à tarde. Curte aí a trilha enviada pelo Felipe Araújo, Kick-Ass. Took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around. Chegando ao final de mais um podcast Cinemação número 15. Lembrando todo mundo que a gente tá participando do Top 100 do Top Blog. Vai lá e vota. O Cinemação pode ganhar essa ainda, é só você chegar lá e votar. O seu voto é muito importante para nós, muito, e a gente vai curtir demais se a gente chegar aí pelo menos próximo, né, desse prêmio. Para votar, acesse o cinemação.com, lado esquerdo tem o selinho Top Blog, clica lá, você pode votar 3 vezes, por e-mail, por Facebook e por Twitter. Vale a pena e a gente promete trazer ainda mais conteúdo original para vocês. Dani, o Henrique não tá aqui hoje, mas você assume o papel de frasista. Você sabe que você tem um desafio grande pela frente. O Henrique pegou uma frase muito boa dos Anos Incríveis. Vale a pena a gente lembrar que você tá aí um pouco atrás. Então... Beleza, Rafael. Na próxima você faz. Pra gente poder ficar tirando sarro de você.
Então vale a pena. Fala aí, qual é a frase da semana? Vamos explicar antes, né? Tá. Já que a gente falou de grandes diretores, de diretores importantes, de grandes filmes, eu resolvi pegar uma frase que é considerada uma das grandes frases do cinema, de um dos grandes diretores, de um dos grandes filmes. Legal. Dentre os maiores. É uma frase do filme Cidadão Kane, do George Orwell, que a gente comentou a respeito dele. Sim. E no filme Cidadão Kane tem a seguinte frase que é dita pelo Bernstein, o personagem Bernstein. Ele diz: Maybe even he's dead. In case you'd like to know, Mr. Bernstein, he's at the Huntington Memorial Hospital on 180th Street. Why, you don't say. I had no Nothing idea. particular the matter with him, they tell me. Just old age. It's the only disease, Mr. Thompson, that you don't look forward to being cured of. velhice é a única doença da qual não se pode esperar ser curado. Olha só, hein? Agora essa, hein? Foi boa essa, foi boa. Muito legal. E é considerada uma das grandes frases, porque pelo contexto que ela tá, o personagem principal tá ficando velho e tudo mais, e ele, enfim, ele fala isso. Muito boa essa frase. Sabe o que eu acho? Eu vou começar a elogiar sempre as frases, porque daí a pessoa sempre vai querer fazer uma melhor. Então eu posso dizer que essa foi a melhor frase de todas. Com certeza. E o Henrique não tá aqui pra se proteger, então se dane. Henrique, toma essa, Henrique. Perdeu na frase, meu. Mais uma frase muito boa sobre vida e reflexão sobre vida. Dani, repete a frase aí pro pessoal para guiá-los durante a semana. Velhice é a única doença da qual não se espera ser curado. Muito boa frase. Podcast Cinemação número 15 chegando ao final. Dani, muito obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, galera. Sempre um prazer. Manda um recado pro Henrique quando ele escutar o podcast. Henrique, eu espero que você me mande uma lista de frases pra eu não precisar procurar. Brincadeira. Boa, essa foi boa. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Cause they're all wrong. I know better. Cause you said forever.